Irmãos, toda semana nós temos uma oportunidade riquíssima de estarmos aqui, nesta igreja, nesta casa de Pedro, para estudarmos uma palavra, para escutarmos a Deus que fala conosco. E como é importante na vida da pessoa humana a presença de Deus. Sem a presença de Deus, irmãos, nós nos perdemos, ficamos desorientados e não entendemos nada, ficamos sem rumo. A humanidade sem Deus vive perdida. Basta a gente parar e olhar para o mundo, como os homens, na verdade, trocam Deus por tantas banalidades. E por isso, com a falta da presença de Deus, o homem não sabe discernir o que é bom do que não é. Por isso nós precisamos de Deus. Por isso nós precisamos de buscar este Deus a cada dia da nossa vida. E é graça de Deus, é consolo de Deus estarmos aqui para estudarmos uma palavra, estudarmos este Deus que fala da nossa vida, da nossa realidade e que nos ajuda imensamente. A primeira leitura fala de um fato que acontece na vida de qualquer pessoa. Aqui, Jó é sempre um personagem importante para as nossas vidas. Jó tinha tudo. Tinha uma família belíssima, grande, tinha bens, propriedades, era um homem abastado. Muitas pessoas pensam que talvez a riqueza é o que dá a felicidade. Pois bem, Deus permitiu que Jó perdesse tudo. Fosse tirado todos os seus filhos e fosse tirado os seus bens. Humanamente falando, quem olhasse para Jó pensaria: aconteceu uma desgraça. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Muitas vezes na nossa vida, irmãos, a vida é cheia de percalços. Acontecem os problemas, acontecem as dificuldades, acontecem as perdas. E como você e eu reagimos diante disto? Achamos que Deus castiga? Achamos que Deus abandonou a cada um de nós? Muitas vezes nós pensamos isto. Diante das dificuldades, diante dos sofrimentos, nós também podemos cair nesta tentação de achar que Deus nos abandonou. Jó, diante da sua fé, nunca duvidou do amor de Deus. Pelo contrário, embora sofrendo, ele acreditava e pedia, rezava para que esse Deus pudesse levantá-lo, pudesse acorrer a ele e arrancá-lo da sua miséria. Jó é sempre um personagem importante na vida do cristão, na vida de cada homem, de cada um de nós. Por isso que é impressionante também o evangelho de hoje, porque fala dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das nossas enfermidades. Jesus acabou de sair da sinagoga, tinha curado um homem ali, e foi para a casa de Pedro. A liturgia sempre fala, a casa de Pedro é a igreja. Hoje Deus entra aqui, Cristo está aqui. E Cristo conhece cada um de nós. A imagem da sogra de Pedro, que está enferma, uma pessoa que está enferma, ela está prostrada
ela não consegue levantar-se. É a imagem da humanidade que não tem Deus. O homem, quando não tem Deus, está prostrado, caído. A febre é um sintoma. O que nos prostra? O que prostra o homem no chão, irmãos? O pecado. Jesus fica sabendo. Alguém conta a Jesus. Né? É impressionante isso. O que é falar para Jesus? Quando a gente reza, a gente pede pelas pessoas que amamos. Senhor, cura. Não é verdade? Se a gente sabe de alguém que está passando por dificuldade, por sofrimentos, a gente grita isto. Senhor, ele está passando por um problema, olha por ele. Né? A gente reza. Quando apresentaram a sogra de Pedro, dizendo que ela estava com febre, é necessário, irmãos, que cada dia a gente também apresente a Deus as nossas necessidades e dificuldades. E é sempre Deus que toma a iniciativa, é sempre Ele que vem ao nosso encontro, é Ele que se aproxima de cada um de nós. Por isso Deus desceu da terra. Por quê? Porque sabia que a humanidade sem Ele se perdera. Por isso Ele entra na nossa casa, entra na nossa vida. Para quê? Para nos levantar. Quando Ele chega na sogra de Pedro, Ele pega ela pela mão e a levanta. O que significa este levantar? Significa ressuscitar, dar uma vida nova. Por isso que nós estamos aqui, cada um de nós, a começar de mim, precisamos desta vida nova de Cristo. Porque sem ela, nós nunca aprenderemos a servir. É difícil servir, irmãos? É. Sabe o que significa servir? Significa sair de si mesmo. O problema dos nossos pecados, os nossos pecados nos fazem a olhar para nós mesmos. Por isso somos egoístas, gananciosos, queremos tudo para nós. E o colocar-se a serviço é sair de si. Por isso, na igreja, irmãos, é importantíssima a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos ajuda a nos desinstalar, a sairmos de nós mesmos, para nos colocar a serviço. A igreja é sempre a casa de Pedro, aonde chega muitas pessoas, muitos doentes, muitos endemoniados. O grande problema nosso é que quando falamos de endemoniados, né, a gente sempre pensa nos filmes de Hollywood, né? Aqueles que torcem a cabeça. Não, o demônio age na nossa vida. Age. E quantas vezes o demônio nos prende, nos acorrenta. E quantas vezes, por causa disso, nós nos sentimos incapazes de servir, mas nenhum de nós é incapaz. Todos nós podemos oferecer a nossa vida por amor, como Cristo fez. Por isso Cristo veio ao mundo para quê? Para salvar o homem. Vocês sabem que os milagres que Jesus fez, Ele fez não porque Ele veio para resolver o problema da humanidade. Não porque Ele veio para, você tem um problema, eu vou solucionar o teu problema. Não, irmãos, Jesus Cristo não quer isto. Os milagres que Ele fez são sinais que levam o homem a acreditar em quê? Que
Deus ama a humanidade e quer salvar a humanidade. Mas não salvar de probleminhas. Porque Deus não veio resolver probleminhas, dificuldades pequenas nossas. Ele veio nos arrancar da morte, arrancar dos infernos, nos tirar do poder do mal, para nos dar a vida. E como Deus faz isto? Através da pregação. Por isso que São Paulo, mais à frente, vai falar da loucura da pregação. Por onde entra a fé, irmãos? Pelo ouvido. Quando eu escuto a Deus. Quando de verdade eu dou ouvidos ao que Deus me pede. E quando eu estou disposto a fazer o que Ele me pede. E a atitude de Jesus, Jesus nunca age sozinho, nunca. Jesus sempre reza. Por isso levanta de madrugada e vai rezar. Na vida do cristão é indispensável a oração. Esta intimidade com Deus. Porque tudo na nossa vida muda quando temos esta intimidade com Deus. Nós não temos força, irmãos, para vencermos as dificuldades, mas é pela graça de Deus. Por isso a necessidade de pregar, a pregação é aquilo que exorciza a vida do homem. E por isso que nós estamos, a cada semana, nós temos a possibilidade de estarmos aqui, pelo menos uma vez por semana. É claro que sempre estar em sintonia com Deus é fundamental na vida de qualquer cristão. São Paulo fala isto. São Paulo, depois da conversão dele, São Paulo era um homem legalista, que achava que podia viver a fé segundo a sua razão e segundo o seu esforço. Mas quando Deus derrubou ele do cavalo e mostrou a graça para ele, a vida de São Paulo mudou radicalmente. E São Paulo se colocou a serviço. Sofreu muitíssimo. Deu a sua vida por amor. Por isso que ele fala aqui na segunda leitura que ele não quer pagamento. Porque o que ele não faz por si mesmo. Mas ele faz porque ele foi chamado a fazer. Né? E ele sente a necessidade de pregar o Evangelho. Né? E ele faz tudo para pregar o Evangelho, para salvar as vidas. Oxalá, irmãos, Deus também nos dê esta graça, de podermos receber a graça de Deus, de podermos ser salvos para também salvar as outras pessoas. O mundo hoje está perdido. Muitas pessoas deixaram de escutar a Deus, preferiram acreditar no homem, na ciência, na técnica, né? Naquilo que o mundo oferece. Por isso, muitas vezes, o mundo distrai a cada um de nós. Nós também, muitas vezes, somos seduzidos pelas coisas do mundo. Mas, irmãos, que a palavra de Deus nos fortaleça, para que a cada dia nós percebamos que a verdadeira felicidade está em estar com o Senhor. Como diz o salmo de resposta que nós cantamos, né? Que fala assim: louvai a Deus, hoje é o dia do Senhor, o dia que estamos aqui para agradecer a Deus. Por quê? Porque Ele é bom e porque Ele nunca nos abandona, porque Ele conforta os nossos corações e nos conduz a uma fé verdadeira e autêntica.